Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui na TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Nossa gratidão ao nosso diretor Rubens e a Roseli aqui da TV Grandourados e também a toda a direção da TV Com Brasil. Hoje eu quero convidar você para conhecer aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul. O programa Mato Grosso do Sul em Foco tem essa alegria de fazer um convite especial para você e para a sua família, de conhecer aqui o interior do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado muito produtivo, conhecer nossos campos produtivos, soja, milho, gado e tantas outras coisas que são produzidas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em uma região de terra boa, plana, tanta coisa boa para você conhecer aqui no nosso estado e ver também quão produtivo, quanto que esse estado participa da economia do nosso país. Então venha conhecer, você vai ficar assim encantado com os nossos campos e com a topografia desse estado, com a terra boa desse estado e o povo maravilhoso aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tá bem? Fica aí o convite para você e sua família, coloca no seu roteiro de viagem, uma próxima viagem vindo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E hoje também eu quero falar para você de um tema muito especial na carta de Paulo aos Efésios, que é falar a verdade em amor. Não saia daí, nós vamos dar no intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós vamos ler um texto maravilhoso da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha como esse texto nos fala, seguindo a verdade em amor. Nós temos vivido uma era de muita discussão sobre liberdade de expressão, liberdade de pregação, liberdade da fé, liberdade de cidadania, liberdade de uso de redes sociais, da internet. Liberdade é o tema. Primeiro nós devemos saber que a liberdade está na essência humana. Nós nunca podemos ser privados da nossa liberdade. Até no sistema jurídico brasileiro, nas leis brasileiras, talvez não na execução delas, mas nas leis brasileiras, quando alguém é preso, é um estado de exceção. Privar alguém da sua liberdade é um estado de exceção. Nós precisamos de ter liberdade de expressar a nossa fé, de expressar as nossas opiniões. Até a nossa Constituição Federal é muito clara nisto,
no artigo 5º da Constituição, que é garantido a cada um de nós a liberdade de expressão. O que é proibido é o anonimato. Por isso que quando alguém escreve uma carta anônima, faz um texto anônimo ou esconde para expressar a sua opinião, isso aí não é permitido. Mas a liberdade de expressão é uma coisa muito preciosa, muito valiosa. E nós vemos que isso está na essência humana. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, como um ser essencialmente livres. Então a liberdade, todas as vezes que ela é oprimida, o tiro vai sair pela culatra. Olha as revoluções no mundo, porque um povo oprimido, uma hora o oprimido vai querer dar o grito de liberdade dele. Então não adianta um marido oprimir uma mulher, que uma hora ela vai dar o grito de liberdade. Não adianta uma mulher querer oprimir o seu marido, que ele uma hora vai dar o grito de liberdade, porque é da nossa essência a liberdade. E liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de pregação da palavra de Deus. E Paulo está falando exatamente isso aqui, ó, seguindo a verdade em amor. Ou seja, em amor, nós precisamos de aprender a falar a verdade um com o outro. Vários textos da Bíblia nos falam sobre isso, e tem um texto lá de João que fala assim, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo que fala assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não coloque novamente em julgo de escravidão. E Jesus já tinha dito para os judeus que todo aquele que comete pecado se torna um escravo do pecado, ou seja, ele perde a sua liberdade todas as vezes que ele se submete a uma situação pecaminosa, a transgressão da lei de Deus. Então, quando nós olhamos para esses textos todos, e vimos aqui esse texto de Efésios, fala assim, seguindo a verdade em amor, falando a verdade em amor, nós não temos problema nenhum de proclamar a verdade de Deus, mas é em amor. Aí aqui vem alguns entendimentos que as Escrituras nos dão. Primeiro, quando fala assim, seguindo a verdade em amor, nós temos que entender bem isso, que há um equilíbrio para esse amor que é a verdade, porque hoje em dia está uma ideia de que o amor está acima de tudo, e aqui ele não está acima da verdade. Observa que a verdade, ela é que dá o tom, o perfil, ela é o parâmetro para o exercício deste amor. Então não é um amor acima de tudo, porque hoje o amor virou divindade. É o novo ídolo do coração humano, é o chamado amor. Amor com interpretação completamente equivocada, completamente divorciada das Escrituras Sagradas. Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então é um amor que tem um preço. Não é um amor leviano, não é um amor para ser vivido de qualquer forma, interpretado de qualquer forma, um conceito totalmente divorciado da realidade, um conceito de amor fora dos padrões da Escritura. Então, falando a verdade em amor, esse amor não pode sobrepor a verdade. Quando eu preciso de corrigir a minha filha, eu tenho a segurança de estar conduzindo-a em amor, mas sem negar a ela a verdade. Quando tem que ser corrigido, é corrigido, mas a verdade não pode ser ignorada em nome do amor. Então isso nos mostra também que nós temos que ter a liberdade de falar a verdade. Uma nação, uma pátria, um povo, onde os pregadores não podem falar a verdade, fica prejudicada, é uma nação que vai se corromper. Um lar, uma casa, onde um pai e uma mãe não pode falar a verdade, um filho não pode falar a verdade, uma filha não pode falar a verdade, vira um ambiente extremamente doentio, superficial. É por isso que o texto aqui está dizendo, falando a verdade em amor. O outro lado também é verdadeiro.
Hoje muitas pessoas falam, não, mas eu vou falar a verdade. Só que essa verdade precisa ser temperada. Então, a verdade, ela tem que ser temperada pelo amor. Existe aqui um equilíbrio entre a verdade e o amor, entre o amor e a verdade, que dão equilíbrio naquilo que você vai falar, nas suas atitudes, nas suas respostas, nas suas ações. Então a Bíblia, ela nos dá o equilíbrio certinho destas coisas. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, até para aqueles que não creem em Cristo, mas que querem viver uma vida de uma certa ética, de uma certa moral, de um certo padrão, uma vida saudável. A palavra de Deus até nisto é importante para você. Então, seguindo a verdade em amor. O amor e a verdade e o amor estão aqui em equilíbrio. Diz o texto, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer aqui significa desenvolver. A verdade e o amor é para desenvolver a dignidade humana, para resgatar essa dignidade humana. Muitas pessoas negociam a sua moral, a sua dignidade humana a qualquer preço, como se a sua liberdade, a sua dignidade, o seu valor estivesse ligado a algum dote material. Então, nós somos chamados aqui a não negociarmos o amor, a não negociarmos a verdade, porque é assim que nós vamos crescer em tudo, em Cristo. Cristo é a encarnação desta verdade, a encarnação deste amor. Ele se fez carne e veio habitar entre nós e nos mostrar o padrão de Deus para todo o equilíbrio humano e para o resgate da dignidade humana. Mas não há resgate da dignidade humana onde a verdade, que a justiça está junto dela, e o amor não caminhem juntos para o crescimento desta pessoa. E aqui você pode chamar de crescimento espiritual, moral, do jeito que você quiser, mas da forma como está sendo tratado aqui, é um crescimento espiritual. Só que você não consegue separar a moral do espiritual. Por isso que crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, é o padrão de quem quer viver uma vida saudável. Não sei se a sua vida é saudável, mas se você quer viver uma vida saudável, está aqui um padrão. Vivendo a verdade, proclamando a verdade, seguindo a verdade em amor, você vai crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então está aí um caminho que as Escrituras dão para o nosso crescimento espiritual. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, produzido pela TV Grandourados e transmitido também pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Quero convidar você a vir conhecer a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E vindo aqui, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Fica bem no centro da nossa cidade de Dourados, conhecida aqui também como a Igreja do Relógio. Será uma alegria recebê-lo aqui no culto, para adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Durante esse ano de 2025, a nossa igreja, nós vamos estar pregando nos cultos à noite na carta de Paulo aos Efésios, que fala de toda a eclesiologia bíblica, como que Deus formou a sua igreja, não mais agora apenas de judeus, mas também de gentios. E que agora judeus e gentios precisam de aprender a conviver, as culturas precisam de aprender a conviver na base do Evangelho. É por isso que Paulo está falando a verdade em amor, você vai crescer naquilo que é o cabeça, Cristo. Todas as culturas, elas têm elementos que precisam ser
restaurados pela graça de Deus. Então nós vamos seguir a verdade em amor, a verdade é o Evangelho, a verdade da graça de Deus, que alcança todas as culturas, não tem nenhuma cultura fora dela. Então, ele vai continuar dizendo aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 4, falando da igreja como um corpo, de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado, toda a junta, eles vão cooperar. Aqui fala de cooperação de cada parte para efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós estamos falando aqui de um corpo, de uma cooperação abrangente. Quando nós colocamos isso do ponto de vista de uma nação como o nosso Brasil, um país de dimensões continentais, o Brasil é muito grande. Quem viaja pelo Brasil, eu tenho viajado muito pelo Brasil, o Brasil é muito grande, é um país imenso. Então, quando nós olhamos isso, como você vai conseguir harmonizar um país dessa dimensão, com cabeças tão diferentes, pensamentos diferentes, um país que luta pela sua liberdade de expressão? Nós, por exemplo, como igreja, lutamos, obviamente, pela liberdade de pregar a palavra de Deus e pregar toda a palavra de Deus. Nós precisamos de ter a liberdade de falar toda a verdade do Evangelho, falar em amor. Não é também falar com arrogância, com ignorância, mas falar com amor. A palavra de Deus, ela é repleta de amor, Deus é amor. Agora, é um amor no padrão bíblico, não é esse amor pregado aí pela sociedade. Isso aí está completamente fora dos padrões das Escrituras, da palavra de Deus. Mas aqui fala de um corpo bem ajustado. Como é bom quando nós conseguimos, por exemplo, fazer parte de uma igreja local que tem um corpo bem ajustado. Os oficiais da igreja são homens tementes ao Senhor, que amam o Senhor, amam a palavra de Deus, que são instituídos como oficiais de uma igreja pelos parâmetros da palavra de Deus, não pelos parâmetros da modernidade, como alguns tentam, mas na vida moderna, não é pelos parâmetros da palavra de Deus. Esses oficiais, eles brotam da palavra de Deus, eles são instruídos pela palavra de Deus. Quando nós temos um corpo de membros que sabem respeitar esses oficiais, que sabem amá-los, seguir os seus conselhos, suas orientações, não há exploração da fé, não há exploração emocional, nem da consciência, mas o parâmetro, todos nós, tanto os oficiais quanto os membros, submetem a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que fala aqui de um corpo bem ajustado. E quem que vai ajustar esse corpo? É claro que é o Espírito Santo, falando pelas Escrituras, pela Bíblia, pela palavra de Deus, ao coração do povo de Deus. Olha a história do Antigo Testamento, quando Moisés guiava o povo de Israel pelo deserto. Quando o povo de Israel obedecia o seu líder, obedecia a Moisés, seguia os conselhos, as orientações, o povo caminhava bem pelo deserto, porque Deus orientava Moisés, Moisés orientava o povo. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos orientar. Então, quando nós atendemos a palavra, quando fala aqui desse corpo bem ajustado, o que vai ajustar esse corpo é a palavra de Deus sendo pregada, proclamada, com amor, com fidelidade, com respeito. É por isso que o texto vai dizer, falando a verdade em amor. A verdade não pode ser omitida. Como que nós vamos corrigir a nossa vida se a verdade não for proclamada com amor e com fidelidade? Como que nós vamos endireitar os nossos caminhos com mentira? Como que nós vamos ter uma orientação sadia, segura, com mentiras?
Não tem como. Então, para termos um corpo bem ajustado, a verdade e o amor têm que ser o parâmetro para a condução deste corpo bem ajustado. E Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas aqui também fala de uma justa cooperação. Todos nós cooperamos com esta harmonia, com este corpo bem ajustado. Todos nós devemos cooperar com isto, tanto os líderes quanto os liderados, tanto os irmãos também, uns como os outros. Nós estamos falando aqui de algo precioso que é a Igreja de Cristo. E se você não faz parte da Igreja de Cristo, venha fazer parte da Igreja de Cristo. Não tem privilégio maior para um homem, para uma mulher que peregrina sobre a face da terra, do que fazer parte da Igreja de Cristo, estar contado entre aqueles que hão de herdar a vida eterna, ter uma comunhão com Deus restaurada, a dignidade restaurada, porque quando o Evangelho chega à família, à casa, ao coração da pessoa, não resgata somente a vida no sentido da alma, da salvação, não, resgata toda a dignidade humana, resgata a comunhão com Deus. Por isso que fala aqui de um corpo bem ajustado e de uma justa cooperação. Todos nós somos chamados por Deus, convocados para preservar a unidade cristã, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. Isto implica num convívio sadio, isso implica em oração, em leitura da palavra, em adoração coletiva, nos ensinos doutrinários. Muitas pessoas querem fugir das doutrinas como se fosse uma coisa ruim. A doutrina da palavra de Deus é coisa boa, é para a nossa edificação. Uma pessoa que tem uma boa doutrina, ele vai ter uma boa conduta. Uma pessoa que tem uma boa doutrina vai ter uma fé sadia. Uma pessoa que tem uma boa doutrina, ou seja, as sãs doutrinas, o ensinamento correto das Escrituras, ele vai ter uma vida saudável. É por isso que os nossos pais reformadores tanto lutaram pelo bom ensino da palavra de Deus. É a forma de você desenvolver uma boa e saudável comunhão com Deus e uma vida saudável. Por isso que fala aqui de crescimento, efetua o aumento, a edificação de si mesmo em amor e a edificação do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso vizinho, do nosso semelhante. Então nós estamos aqui diante de um grande desafio: falar e seguir a verdade em amor, crescermos em Cristo, termos um corpo bem ajustado, cooperarmos com este corpo bem ajustado e vermos um corpo sendo edificado em amor, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. É assim que eu gostaria de levar esta mensagem até você no seu lar, onde você estiver agora. E que Deus abençoe muito a sua vida. Fale a verdade em amor. Não deixe de falar, tenha ousadia de falar, mas fale em amor. E não vamos arredar o pé da liberdade, da pregação fiel da palavra de Deus na nossa pátria brasileira. Onde você estiver, seja uma testemunha fiel de Cristo e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis,
residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Então nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Lembrando a você que este programa você pode também acompanhar pelos canais de YouTube da TV Grandourados. Quero deixar aqui um abraço novamente a todos que nos acompanham, nos ouvem, e nós vamos encerrar aqui orando, levando até você este momento de oração, de intercessão. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela companhia de todos que estão conosco neste momento, neste canal, no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Falar a verdade em amor, temos a liberdade da proclamação da Tua Palavra nesta pátria, é algo precioso para nós e com muita humildade e dignidade nós queremos pedir, clamar ao Senhor que nunca deixe tirarem de nós esta liberdade de proclamarmos em amor a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor. Obrigado por aqueles que nos ouvem, nos assistem. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores agora e sobre suas famílias. E que esta graça maravilhosa do Evangelho chegue até o coração dele, levando vida, salvação e vida eterna. Assim nós oramos com muita gratidão e louvor e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação deste canal.